galerinha, tudo certo? Todo mundo em casa aí se cuidando, seguindo as medidas aí para que a gente possa conter essa pandemia? Muito bem. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre as nossas aulas. A gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar se encontrando aqui pelas videoaulas e eu também estou à disposição de vocês lá nos grupos que vocês criaram, que vocês nos inseriram, tá certo? Ó, hoje a gente vai fazer a aula 6 do nosso material, tanto de gramática como de entendimento de texto. Em algumas turmas eu já tinha feito a aula 6 de gramática, mas agora a gente vai retomar e vamos fazer a 6 de gramática e a de entendimento de texto. Esse vídeo vai ser para orientar o conteúdo, para a gente fazer um apanhado dele, e depois vocês vão aplicar essa teoria nas questões de aula, e aí se vocês tiverem dúvida, vocês me procuram e a gente vai conversando, tá certo? É muito importante que vocês mantenham uma rotina de estudos, tentem seguir mais ou menos o horário das aulas, para vocês se manterem atentos, se manterem focados, e quando tudo passar, a gente se encontrar de novo e as nossas aulas poderem seguir normalmente, tá certo? Vamos lá então. Queridos, a aula 6 de gramática tem como título verbos e advérbios, tá certo? É uma sequência daquelas aulas que a gente está vendo as classes de palavras. Lembra que a gente está nessas aulas apenas apresentando as classes de palavras. A gente não está aprofundando o estudo delas, o que vai acontecer mais para frente. Então, quanto aos verbos, certo? Do ponto de vista morfológico, que é a perspectiva da análise linguística que analisa a flexão das palavras. Os verbos admitem 4 flexões, certo? Flexão de tempo, situa o fato antes, depois ou no momento da fala. Flexão de modo, indicativo, imperativo e subjuntivo. E de número e pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Essas flexões vão ser objeto do nosso estudo umas aulas mais adiante. Hoje, como eu falei, a gente só vai apresentar para vocês essas classes de palavras. Galerinha, do ponto de vista sintático, o verbo é o sintagma verbal da oração. O que é isso? Toda oração, todo pedacinho de frase, para que eu diga que é uma oração, tem que ter um núcleo verbal. Então, o verbo é o núcleo verbal da oração. E do ponto de vista semântico, o estudo dos significados, os verbos podem indicar ação, processo, estado ou fenômenos da natureza. Aqui a gente tem um ponto importante. Muitas vezes vocês se limitam na hora de definir o que é um verbo a falar sobre essa ideia semântica dele. O verbo é indicação, o verbo indica estado, fenômeno da natureza. Essa categoria semântica, isoladamente, não define o que é um verbo. Por exemplo, chuva. Chuva é um fenômeno da natureza, mas não é um verbo. Não pelo critério semântico, mas pelo critério morfológico. A palavra chuva não admite flexão de tempo, modo, número e pessoa. Então é sempre importante você prestar atenção na flexão de tempo do verbo, porque ele é a única classe de palavras que faz essa flexão. Tá certo? Vamos ver uns exemplos aqui. Ó. A mulher olhou o rapaz. Olhou é um verbo porque é uma ação que está no passado. Então é ação do ponto de vista semântico e tem flexão de tempo. Depois, com a chuva várias plantas desabrocharam. Desabrochar é um processo pelo qual um ser passa e também está no passado. É um verbo. Choverá nos próximos dias. Chover é um fenômeno da natureza no futuro. Portanto, aqui temos um verbo. As meninas ficaram felizes. Ficar é um verbo que indica um estado do sujeito, felizes, e está no passado. É um verbo. Então, verbo é a palavra que admite flexão de tempo, modo, número e pessoa, sintagma verbal da oração, e palavra que indica ação, estado de um ser, fenômeno da natureza ou processo. E aí eu quero que você se lembre. A única classe de palavras da língua portuguesa que admite flexão de tempo é o verbo. Então, se você mudar o tempo de uma frase, é só o verbo dela que vai mudar. Olha ali. O presente viajou. O presente viajará. Foi o verbo viajar que mudou no tempo, porque ele é o verbo da oração. Certo? Queridos, dentro de um texto, o verbo cumpre algumas questões importantes quanto ao significado. Uma delas é dar dinamicidade ao texto. Os verbos no gerúndio, terminando em ando, endo ou indo, cantando, bebendo, dormindo, dão ideia de movimento no texto, enquanto que os verbos no particípio, terminados em ado ou ido, dão ideia de estagnação, de ausência de movimento. Então olha ali, eu estava parado e ela estava dançando. Então parado, ausência de movimento. Dançando, presença de movimento. Se eu dissesse eu estava parando, ainda haveria movimento. Tá certo? Outra questão interessante de verificar é a relação entre o verbo e o advérbio. Na aula anterior de gramática, nós vimos os substantivos e os adjetivos. A relação do verbo para o advérbio é a mesma relação do substantivo para o adjetivo. Então, ó, se eu digo corrida mansa,
substantivo, adjetivo. Eu posso transformar na relação verbo-advérbio, correr mansamente. Fala pausada, substantivo, adjetivo. Falar pausadamente, verbo-advérbio. Tá certo? Atenta para essa relação. Queridos, o verbo que a gente escolhe para nos referirmos a uma ação interfere no sentido que o texto vai produzir. Suponha que eu e um de vocês aí tenhamos tido uma conversa um pouco ríspida em sala. Você tirou uma dúvida, eu fiquei bravo e aí a gente tá quase parando na Dona Célia. Enfim, aí você que viu essa cena vai contar para um colega esse episódio. Tá certo? Ó, olha o verbo que a gente escolhe como interfere no sentido do texto. Professor e aluno discutiram durante a aula. Opa, discutir dá uma dimensão de que foi uma briga, de uma coisa mais ríspida. Professor e aluno debateram durante a aula. O verbo debater já tem uma dimensão mais de ser uma coisa sofisticada, elaborada, baseada em argumentos. Professor e aluno conversaram durante a aula. Aí a gente já tem uma perspectiva mais informal, foi só um bate-papo, tá certo? A escolha do verbo para designar a ação interfere no sentido que o texto produz, beleza? Queridos, de verbo era isso que a gente tinha para falar neste momento, lembrando que a gente está só apresentando as classes de palavras. Os advérbios são palavras morfologicamente invariáveis. O que isso significa? Advérbio não tem flexão, não tem feminino, não tem plural. Ele não admite mudança na sua forma, certo? Do ponto de vista sintático, os advérbios fundamentalmente modificam um verbo. O advérbio fundamentalmente se refere a um verbo. Entretanto, os advérbios de intensidade podem modificar também adjetivos e advérbios. E alguns, de modo, podem mudar a frase inteira. Beleza? Do ponto de vista semântico, advérbios sempre estabelecem circunstância. Eles dão ideia de tempo, de lugar, de modo. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. A aeronave pousou aqui. Repara, aqui é um advérbio porque ele está modificando o verbo pousar e estabelece a circunstância de lugar. Circunstância modificando o verbo, advérbio. A atriz é muito boa. Repara que aqui o muito é um advérbio que está intensificando o adjetivo boa. Então aqui nós temos um advérbio de intensidade, que pode modificar adjetivo. Ele chegou bem rápido. Aqui a relação é interessante. Avalia comigo. Rápido é o modo como ele chegou. Então rápido é um advérbio de modo do verbo chegar. Agora o bem está intensificando o quão rápido ele chegou. Então bem é um advérbio de intensidade. Advérbios de intensidade podem modificar adjetivos ou advérbios. Certo? Queridos, uma questão aqui interessante. Alguns advérbios podem modificar uma frase inteira. Os advérbios que modificam uma frase inteira estabelecem também orientação discursiva, orientação argumentativa. Esses advérbios mostram o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto diante do fato apresentado. Então, olha lá. Infelizmente, não vou ao seu casamento. O uso do advérbio infelizmente indica que eu queria ir, mas que eu não vou poder, tá certo? Se eu trocasse o infelizmente por felizmente, então seria algo bom, ok? Esses advérbios que modificam a frase inteira guardam intencionalidade discursiva, tá certo? Queridos, existem 7 tipos de advérbios, ok? Quais são eles? Olha aqui, ó. Tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, dúvida e negação, beleza? Os advérbios de tempo indicam quando algo aconteceu. Eu viajei hoje. Quando? Hoje. Os de lugar indicam onde algo aconteceu. Eu moro aqui. Onde? Aqui. Os de modo indicam como algo aconteceu. Ele fala depressa. Como? Depressa. De intensidade indicam quanto algo é. Ele é muito estudioso. O quanto? Muito. De afirmação, nós temos os que indicam certeza de um fato. Sim, certamente, indubitavelmente, que é um advérbio de afirmação bonito. Os de negação, fundamentalmente o não. De vez em quando a gente usa o nunca, o jamais, o nem, com ideia de não, mas geralmente só o não, advérbio de negação. E de dúvida, talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, tá certo? Na apostila vocês têm uma listinha dos advérbios para você dar uma olhadinha. Queridos, é importante que você perceba o seguinte, só é advérbio quando é em uma palavra só. Se for em um grupo de palavras, aí a gente vai ter uma locução adverbial. E com locuções adverbiais, além dessas ideias, eu tenho outras. Tem locução adverbial de tempo. De vez em quando eu venho aqui. Quando? De vez em quando. De lugar, atrás do morro. Eu moro atrás do morro. Onde? Atrás do morro. Sem dúvida, que é de afirmação. Com certeza, que também é de afirmação.
Agora, quando eu tenho locução adverbial, dá para fazer mais ideias. Por exemplo, tremi de medo. De medo é a causa de eu tremer. Locução adverbial de causa. Viajei de trem. De trem é um meio de transporte que eu usei para viajar. Locução adverbial de meio. Certo? Então, além das ideias básicas de advérbios, que são 7, com locuções adverbiais dá para fazer outras e eu sempre tenho que analisar o contexto. Se eu dissesse, por exemplo, eu viajei com meus pais. Com meus pais seria uma locução adverbial de companhia. Tá certo? Queridos, advérbios são palavras invariáveis. E algumas palavras podem ser ora advérbios, ora substantivos, adjetivos, pronomes. A gente tem que estar atento a isso. Então, olha aqui. Elas têm muitos assuntos. Esse muitos é um pronome indefinido, porque ele indica quantidade. Então, ele tem plural. Agora, elas são muito falantes. Esse muito indica intensidade. Ele é um advérbio, é invariável. Certo? A palavrinha bastante, quando é advérbio, é invariável. Mas quando ela é um pronome, ela pode ter plural. E aí ela vira bastantes. Professor, como que eu vou saber isso? É só você verificar se ela indica intensidade ou quantidade. Então, ó, temos bastantes amigos. Quantidade de amigos. Pronome indefinido. Então, aqui nós temos a palavra que pode ir para o plural. Tá certo? Eles são bastante legais. Repara que agora é intensidade. Então, esse bastante é um advérbio. Então, o bastante que indica quantidade pode ter plural, porque é um pronome. O que indica intensidade é invariável, porque é advérbio. Ó, as roupas são baratas. Esse baratas é um adjetivo que está concordando com roupas. As roupas custam barato. Repara que agora o barato se refere ao verbo custar, portanto, é invariável. Tá certo? Outro aspecto a analisar nos advérbios é que eles podem gerar sentidos pressupostos. Como assim, professor, sentidos pressupostos? Eles podem criar um sentido que não está expresso no texto, mas que fica subentendido. Não pode mais dirigir bêbado. O advérbio mais indica que antes podia. Vou te dar só mais uma chance. O advérbio só indica que é a última. Tá certo? Então aqui tem sentidos para além do texto criados pelos advérbios. E uma última questão sobre os advérbios. Alguns adjetivos podem ser usados como advérbios. Repara aqui, a cerveja que desce redondo, que é um slogan aí de uma marca de cerveja. Esse redondo não é uma característica da cerveja. Se fosse, teria que ser escrito redondar. Esse redondo é um advérbio de modo do verbo descer. Por isso que é invariável. Eles terminaram rápido o serviço. É o modo como eles terminaram. Portanto, é um advérbio de modo. Se fosse eles são rápidos, aí seria adjetivo. Não confie em pessoas que falam manso. É o modo como elas falam. É advérbio. Certo? Repara que quando a gente tem um adjetivo adverbializado, geralmente dá para colocar mente depois dele. A cerveja que desce redondamente, eles terminaram rapidamente. Não confie em pessoas que falam mansamente. Tá certo? Galerinha, eu queria fazer com vocês a questão 1 e 2 do nosso material de aula, porque eu achei bastante interessante o conteúdo delas. Ó, tem aqui um texto sobre um manual de redação, mas o mais importante pra gente é a parte aqui que fala sobre uma situação com um ministro, certo? Olha lá. O ministro disse que teve um encontro com um deputado. Então aqui tem uma frase. O ministro disse que teve um encontro com um deputado. Agora a gente vai criar uma situação nova. Imagine que o encontro entre o ministro e o deputado tenha sido sigiloso, porque o parlamentar estava envolvido em escândalos de corrupção e era procurado pela polícia. A forma mais adequada para traduzir o que aconteceu é, então repara, o ministro teve um encontro sigiloso, ele não queria ter um encontro, certo? Qual é o verbo que melhor vai garantir essa ideia de que ele não queria que as pessoas soubessem do encontro porque o encontro foi sigiloso? O ministro admitiu, o ministro garantiu, o ministro alardeou, o ministro ressaltou ou o ministro salientou? Alardear é fazer alarde, destacar, gritar. Salientar, mesma ideia, é destacar alguma ideia. Por que ele teria alardeado, por que ele teria salientado, ressaltado ou garantido o encontro se foi sigiloso? Então aqui o verbo que melhor vai traduzir a ideia é o verbo admitir. O ministro admitiu que teve um encontro com o deputado. Tá certo? Queridos, a questão número 2, olha que interessante. Outra opção para traduzir mais adequadamente o incômodo representado pela situação do ministro seria incluir um advérbio ou uma locução adverbial na frase. É o que ocorre em. Então a mesma ideia. O encontro foi sigiloso e o ministro não queria que ninguém soubesse.
O ministro disse que nunca teve um encontro com o deputado? O ministro disse que já teve um encontro com o deputado? O ministro disse a contragosto que teve um encontro com o ministro, com o deputado, aqui está errada a escrita. O ministro disse que felizmente teve um encontro com o deputado. O ministro disse contrariado que teve um encontro com o deputado. Repara que a B e a D mudam o sentido. A C e a E mantêm o sentido original. O ministro disse a contragosto que teve um encontro. O ministro disse contrariado que teve um encontro. E agora, qual é aquela que com advérbio ou locução adverbial mantém o sentido que a gente pretendia? Queridos, lembra do que eu falei sobre advérbios serem invariáveis? Troca ministro por ministra. A ministra disse contrariada. Então aqui nós não temos um advérbio, nós temos um adjetivo. E a alternativa queria aquela que mantivesse o sentido do admitiu com advérbio ou locução adverbial, que está aqui no a contragosto, locução adverbial de modo, letra C, portanto a correta. Tá certo? Queridos, então na nossa aula de gramática, verbo, advérbio, eu coloquei aqui o gabarito das outras duas questões de aula para vocês praticarem, façam as tarefas e apliquem esse conteúdo. Tá certo? Agora a gente vai passar para a nossa aulinha de entendimento de texto número 6, certo? É uma aulinha bem rápida, porque ela é a conclusão da aula 5. Queridos, nós vimos na semana passada, na última semana que nós tivemos aula, as distorções de leitura. Nós começamos a ver os recursos explorados pelo autor da questão para levar a gente ao erro na hora de fazer essa questão. A gente viu nessas aulas anteriores a descontextualização, que é quando o autor da questão pega um pedacinho do texto, tira do contexto e joga lá na alternativa para te confundir, e também o embaralhamento de ideias, quando o autor mistura informações que estão no texto com informações de fora do texto para nos levar à confusão. Certo? Agora a gente vai falar de outras duas distorções de leitura. A primeira delas, a generalização e a restrição. Turma, pegar um pedaço do texto e falar que o texto como um todo diz aquilo é a generalização. Pegar um sentido que está muito amplo no texto e aplicar a uma questão específica é uma restrição. Vamos ver na prática. Eu peguei essa questão do Enem aqui para a gente analisar. Ó, viva a nova TV. E tá lá. Diga olá para a televisão do futuro. Ela permite assistir ao que você quer, quando quer. A segunda tela é um tablet ou smartphone. O engajamento nas redes sociais torna-se mais importante do que a audiência. Preparado para essa revolução? Então é um texto sobre o que seria a nova TV. E aí vem. O texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão, destacando que as tecnologias a ela incorporadas serão responsáveis por... Então a gente quer saber o que as novas tecnologias incorporadas à TV vão ser responsáveis por. Aí vem, estimular a substituição dos antigos aparelhos de TV. Isso seria uma generalização. O fato de ele falar que a nova TV, que é a TV do futuro, não permite que eu afirme que ele está estimulando que as pessoas troquem de televisão. Ele só está dizendo como vai ser a nova TV. Certo? B. Contemplar os desejos individuais com recursos de ponta. Turma, essa é a correta, mas muita gente se confunde. Professor, onde que fala de contemplar desejo individual com recurso de ponta? Olha aqui. Ela permite assistir ao que você quer, quando quer. Desejo individual. A segunda tela é um tablet ou smartphone. Eu vou controlar na minha mão. Recursos de ponta. Por isso a letra B é a correta. Vamos analisar as demais aqui. Transformar a televisão no principal meio de acesso às redes sociais. Queridos, fala de rede social? Fala. Que as redes sociais vão ser importantes para a audiência. Mas não fala que a TV vai ser o principal meio de acessar a rede social. Isso seria um embaralhamento de ideias que a gente viu na última aula. Renovar técnicas de apresentação de programas e de captação de imagens. Aqui a gente tem outra generalização. Dá para afirmar nesse grau de generalização que vai ser renovadas as técnicas de apresentação? Só fala de como a gente vai usar. E aí? Minimizar a importância dessa ferramenta como meio de comunicação de massa. Também não está minimizando a TV. Está dizendo que a audiência vai ser medida pelas redes sociais, não que a TV vai deixar de ser importante. Letra B, portanto. Queridos, cuidado com a generalização e a restrição. Aqui, ó, repara. Essa é uma questão que tem mais erros do que acertos no Enem. Mais gente errou do que acertou. E a maioria dos que erram colocam a letra C. Turma, a última distorção de leitura é a intromissão discursiva. É o que mais causa briga nas redes sociais. Porque alguém escreve
o céu é azul, e o outro fala, por que você não gosta de amarelo? Né? As pessoas já concluem coisas a partir do que ouvem, porque elas se intrometem discursivamente. Elas põem a ideologia delas na hora de ler um texto. Quando eu leio um texto, eu posso analisar o que está escrito nele. Se eu acho que aquele texto quis criticar uma ideia, mas não há palavras ou expressões que apontem essa crítica, eu não posso concluir isso a respeito dele. Tá certo? Olha essa questãozinha do Enem aqui. Trata-se de um cartoon que tem várias pessoas vindo para a esquerda e um homem indo para a direita. O cartoon faz uma crítica social. A figura destacada está em oposição às outras e representa A. Então eu quero saber o que essa figura aqui representa. A. Opressão das minorias sociais. Essa é a contaminação ideológica. Já tem alguém que fala, tá vendo? Ele é negro, os outros são brancos e ninguém quer falar com ele. Turma, aqui em questão, o fato dele estar pintado de preto e os outros estarem brancos, não é uma questão racial. Portanto, não é o aspecto a ser considerado, não é a letra A correta. B. Carência de recursos tecnológicos. Ah, professor, será que é isso? Porque todo mundo tem chave, ele não. Mas será que é isso que está querendo ser representado? Essa chave quer dizer que eles são tecnológicos? C. Falta de liberdade de expressão. Tem gente que escolhe essa, porque está analisando esses bonequinhos aqui. Deram corda neles, eles estão indo para onde mandam. Mas a pergunta é sobre a figura destacada. A destacada é que está diferente. Então não é a letra C. A C seria uma descontextualização. Analisaria o trecho errado. D. Defesa da qualificação profissional. Essa é a mais improvável. E a letra E. Reação ao controle do pensamento coletivo. Sim, todo mundo vai para o mesmo lado porque deram corda neles. Aquele rapaz vai para onde ele quer porque ele não é comandado por ninguém. Beleza? Essa é uma questão mais fácil, tem bastante porcentagem de acerto, mas ainda assim ela pega alguns candidatos. Tá certo? Queridos, então hoje eu queria orientar vocês a fazer as questões da aula 6 de gramática, verbo e advérbio, e da aula 6 de entendimento de texto, que trata das distorções de leitura, das estratégias exploradas pelo autor da questão para levar o candidato ao erro. Eu coloquei o gabarito das questões dessa aula para vocês acessarem aqui. Esses slides também vão ser disponibilizados para vocês. Na verdade, eu até já postei esses slides no plural antes desse nosso imbróglio, então ele está lá. Certo? Turma, é isso. Cuidem-se, mantenham-se saudáveis, estudem, tenham rotina. Em tempos de quarentena, mais do que nunca, a gente tem que manter contato, a gente tem que estudar para a gente poder seguir a nossa matéria. Tá certo? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.